O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para os próximos meses para a região sul do Brasil. O grande destaque deste momento é a influência do fenômeno El Niño. Desde o mês de junho, os institutos norte-americanos que monitoram esse tipo de fenômeno declararam que o El Niño já está em vigência, ou seja, o aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial já atingiu limiares que caracterizam esse fenômeno. A gente pode acompanhar isso aqui nesta tabela. Os limiares já superaram meio grau positivo, que é o mínimo de aquecimento, de desvio da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico para caracterizar o El Niño. Então, estamos sob efeito de um El Niño que normalmente intensifica os sistemas meteorológicos e traz mais chuvas para a região sul do Brasil. Também é um fenômeno que, por ser um fenômeno caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, também deixa a atmosfera mais aquecida. Então, para este ano, para este inverno, se esperam ondas de frio menos frequentes e menos duradouras. Não dá para descartar completamente o frio, mas os episódios não devem ser tão frequentes e intensos. Então, um inverno um pouco mais quente do que o normal sobre grande parte do Brasil. Neste gráfico a gente acompanha a previsão probabilística, que indica, atualizada aqui no dia 8 de junho, que indica uma probabilidade muito alta, acima de 90%, que o El Niño vai persistir pelo menos até o próximo verão. Então a próxima safra vai ter uma característica bem diferente das três últimas que foram impactadas pelo fenômeno Laninha. Deveremos ter aí um El Niño impactando a primavera e o verão. Inclusive ele deve chegar até forte intensidade, pelo menos até forte intensidade durante a próxima primavera. Então os impactos mais efetivos desse fenômeno devem ser sentidos durante a primavera e o verão aqui no hemisfério sul. Vamos acompanhar agora como que esperar para o inverno com características de El Niño. O inverno começou no dia 21 de junho, vai ter a influência do El Niño, então promete ser mais úmido do que o normal nesta área em verde do mapa, que cobre grande parte da região sul e também partes do sudeste, e deve ser mais seco nessas áreas onde costuma chover mais, que é no extremo norte do país e faixa leste do nordeste. A área central do Brasil normalmente não tem chuvas significativas nessa época do ano, então a gente observa condições dentro da normalidade em toda esta área branca. Quanto às temperaturas, por consequência do aquecimento da atmosfera, se esperam temperaturas acima da média em grande parte do interior do Brasil, exceto em partes da região sul, especialmente no meio oeste gaúcho. Isso mais pela persistência e intensidade das chuvas que estão previstas durante o inverno. Então, o tempo mais fechado, mais chuvoso, acaba deixando a temperatura máxima mais amena. Então, por isso que se espera uma anomalia negativa, ligeiramente negativa, sobre o meio oeste do Rio Grande do Sul, indicando temperaturas mais amenas durante este inverno sobre esta região. Agora vamos acompanhar a previsão mês a mês. Para o mês de julho, que costuma ser um mês com chuvas moderadas no interior da região sul, se esperam a atuação das frentes frias um pouco mais ao sul, aqui na fronteira com o Uruguai. Por isso, o mês de julho deve ser mais chuvoso em partes do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais ao sul do estado. No Paraná, se espera tempo um pouco mais seco do que o normal. Isso ainda não deve afetar cultivos de inverno, desenvolvimento das lavouras de trigo, porque o solo já está bastante encharcado, choveu bastante durante o mês de junho. Agora vamos ao mês de agosto, que tem uma expectativa de chuvas acima da média sobre os 3 estados do sul do país. Essa chuva ajuda a recuperar níveis de reservatórios, especialmente no Rio Grande do Sul, que passou aí por um período prolongado de estiagem, mas pode impactar tratos culturais nas lavouras, atividades no campo, porque já vamos ter aí períodos mais prolongados de tempo fechado e chuvoso. Agora, o mês de setembro é que é um pouco mais preocupante, principalmente para o Rio Grande do Sul, porque teremos também um índice de chuvas acima do normal. O Rio Grande do Sul deve ser o estado aí mais chuvoso ao longo dos próximos meses. E vindo de um inverno já com volumes acima do normal, o solo vai estar bastante encharcado. E setembro já é um mês com médias mais elevadas, com a chegada da primavera também há risco maior para tempestades e tem previsão para um desvio acentuado aqui de chuvas entre positivo, um desvio positivo de precipitação entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste paranaense. Então, aumenta o risco para enchentes e transtornos. A gente observa aqui que grande parte do Paraná tem uma condição mais próxima da normalidade ou até ligeiro desvio negativo, pode ter um pouco mais de regularidade. Agora, no Rio Grande do Sul, além do risco de enchentes, também tem risco para os cultivos, principalmente para a fase final de desenvolvimento
do trigo e também para a fase de colheita. Então, pode ter perda de produtividade do trigo devido ao excesso de umidade. Vamos agora às temperaturas mês a mês. Para o mês de julho, ainda há risco para frio intenso em algumas áreas da região sul, mas como eu comentei anteriormente, com a atmosfera mais aquecida, as ondas de frio não devem ser tão frequentes e também tão duradouras. Poderemos ter picos de frio, algumas madrugadas mais frias, mas não devem ser persistentes. A gente observa aqui que o frio será mais intenso entre o interior gaúcho e Planalto Paranaense, com mínimas aí que podem beirar até 0 grau, principalmente nas regiões serranas. E as temperaturas máximas ficam mais amenas, mas tem risco de calor, principalmente entre o oeste e o norte paranaense. No mês de agosto, o frio continua se expandindo aqui pelo sul do Brasil, aumenta inclusive o risco para a ocorrência de geadas entre o sul e leste do Paraná, nesta área em tom de lilás, mas a temperatura deve ficar ali por volta de 3 graus, ligeiramente abaixo de 3 graus. O risco é menor para temperaturas negativas. Temperaturas negativas devem ficar mais restritas às regiões serranas. E na temperatura máxima, a gente observa temperaturas amenas em grande parte da região sul, nas áreas em tons de verde e amarelo, mas tem um sinal de laranja aqui entre o oeste e o norte do Paraná que indica bastante calor. Tem risco de temperaturas mais elevadas nessas áreas do Paraná e inclusive risco para fortes ondas de calor no final do inverno. Setembro está se mostrando um mês muito quente aqui, não só no Paraná, mas em boa parte do interior da região sul. Como deve chover mais no Rio Grande do Sul, a tendência é de temperaturas mais amenas nesse estado, mas em grande parte do interior do Brasil, risco de muito calor no mês de setembro e essas ondas de calor podem atingir especialmente o Paraná. As temperaturas mínimas, elas já ficam mais amenas. Tem risco de geada, mas muito fraca e isolada, e principalmente nas áreas mais elevadas. Com o El Niño, diminui bastante o risco para geadas tardias, aquelas geadas que afetam o trigo na fase final de floração. Esse risco é bem menor em períodos de El Niño, então diminui o risco para frio tardio na primavera. Esses são os destaques de hoje. Eu volto no próximo mês com novas atualizações, sempre trazendo em primeira mão cada atualização quanto aos fenômenos climáticos como El Niño e também a distribuição das chuvas, especialmente já beirando aí o início da primavera. Até mais! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.